Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. As escolhas do capitão em tempos de luta pela diversidade, como um presidente da República deve escolher seus assessores. Ontem, Jair Bolsonaro anunciou que uma mulher vai comandar a pasta da agricultura e no dia anterior foi questionado sobre a ausência de homossexuais no time que vai ajudá-lo a governar. Em Maus Lençóis, em depoimento à substituta de Sérgio Moro, Marcelo Odebrecht, diz que as reformas no sítio de Atibaia foram uma ajuda à pessoa física do ex-presidente Lula. Cinema e liberdade, a genialidade de cineastas como Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Nelson Pereira dos Santos e outros numa mostra que você não pode perder. Esses são alguns destaques do Morning Show que entra no ar agora aqui na Jovem Pan e você é o nosso convidado de honra. Fica por aqui, até às 11h30, seguimos juntos. Fala, Vinícius Moura. Tudo bem, Edgar Piccoli? Bom dia, meu rapaz. Vamos aí, né? Vamos lá? Logo cedo, hein? É isso aí, vamos aí que Deus ajuda quem cedo madruga, exatamente. Vini. Temos uma hash para chamar de nossa? Claro, você sabe que mais uma vez, né, o Lula tá se enroscando aí, né, Edgar? Esse novo depoimento aí do Marcelo Odebrecht foi mais uma pancada no ex-presidente que hoje, além de condenado a 12 anos de prisão, é réu em 5 ações penais, né? Dá pra contar nos dedos de uma mão, mas só de uma das mãos, né? Do Lula. Mas então, qual será o futuro do petista, hein, Edgar? Não, será que ele vai... Se for uma mão específica, não dá pra contar. Então, no dedo só de uma das mãos, por isso que eu falei. Será que ele vai conseguir, então, se livrar da prisão? É um tema que mexe aí com as paixões políticas, então eu tenho certeza que nós vamos aí figurar nos assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag O Futuro do Lula. Vai lá, interaja com a gente pelo Twitter e também pelo nosso WhatsApp, mandando vídeos aqui. Grave na horizontal, bonitinho. O nosso número é o 11 931 7009. Vou também com uma pergunta sobre política aqui para os nossos espectadores do Morning Show e ouvintes do programa. Qual é o critério que o presidente eleito Jair Bolsonaro deve observar para escolher as pessoas que vão ajudá-lo a governar? É importante que ele tenha no seu time mulheres, negros, gays? Ele precisa fazer uma escolha dentro desse campo? Mande um vídeo com a sua opinião pra gente. 11 931 17 1009. Vamos falar sobre isso no programa. No mais, para ver o Morning Show, baixe o aplicativo da Jovem Pan, acesse o nosso portal jp.com.br e também inscreva-se no nosso canal no YouTube para você acompanhar o nosso live streaming diariamente a partir das 10 da manhã, que é o youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Dê um chego na nossa página, que ali você vai encontrar material extra. Deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir esse papo matinal aqui falando daquele caso sinistro, aliás, que envolve o ex-jogador Daniel, que pertencia ao São Paulo Futebol Clube. Nesta quarta-feira, o principal suspeito do assassinato do atleta prestou depoimento à Polícia Civil. Vamos aos detalhes, Vini. Olha, Edgar, cada hora que surgem novos depoimentos, novas informações, esse caso acaba ficando ainda mais terrível, ainda mais cruel, né? Desse assassinato aí do jogador Daniel que aconteceu na manhã do dia 27 de outubro. O empresário Edson Brits, mais uma vez, então, prestou depoimento e confirmou que ele realmente assassinou o jogador Daniel, mas ele mudou algumas versões, omitiu alguns fatos aí deste crime, Edgar, principalmente no que se refere a como ele matou o Daniel, aquele momento em que ele leva o jogador no carro dele até o matagal. Neste momento, o Edson ficou em silêncio e não deu mais nenhuma informação à polícia. Com relação ao início do crime, ao início do espancamento do Daniel,
ele também mudou algumas coisas que ele já havia dito à polícia. Por exemplo, ele havia dito que tinha arrombado a porta, né, do quarto dele e da Cristiana quando ouviu os gritos de socorro da esposa. Agora ele diz que não, que ao ouvir os gritos de socorro, ele chegou até a porta, viu a porta trancada, aí ele foi até a janela. Quando ele chega à janela, ele vê o Daniel em cima da esposa, aí ele pula a janela e aí sim pega o Daniel pelo pescoço. A esposa, isso tudo relatos aí do Edson, a esposa se sente aliviada, sai pela janela também aos gritos de socorro, entram mais 4 homens pela porta, perguntando o que estava acontecendo. O Edson disse que teve ali uma tentativa de estupro do Daniel a esposa dele, e aí começa a primeira sessão de espancamentos. Leva o Daniel para fora da casa, um desses 4 homens, arranca a cueca do Daniel, e aí o Edson pega o Daniel, coloca ele no porta-malas, e a primeira intenção dele, Edgar, segundo o testemunho dele, era deixar o Daniel no meio da rua. Mas aí depois, no meio do caminho, ele decidiu matar o Daniel, só que aí ele não revela como que aconteceu este crime. As informações também, elas são muito truncadas com relação ao que diz a filha, com relação ao que diz a própria Cristiana. As testemunhas que foram ouvidas, você consegue chegar até num consentimento melhor do que aconteceu, porque elas dizem que não ouviram nenhum grito de socorro, que não houve realmente nenhum arrombamento da porta, que elas viram o Edson sair de casa por volta das 8 horas da manhã para comprar ainda mais bebida, que todos estavam bem embriagados. Ele sai de casa para comprar mais bebida, aí quando volta, depois ele entra no quarto da esposa, mas sem nenhum princípio de confusão, e aí sim eles começam a ouvir alguns gritos desses homens, né, da Cristiana e da própria Lana, que não fizeram nada enquanto o Daniel era espancado, não pediram para que o Edson parasse. Uma das testemunhas tenta ligar para o SAMU, mas é impedida também pelo Edson, e elas ouvem a Cristiana falar para a filha: não deixa seu pai fazer isso aqui, você sabe como ele é. Então essas são as informações aí das testemunhas, e que ele pega uma faca também de cozinha e leva para o carro, que também é diferente do que ele disse, que a faca estava sempre dentro do carro. Tem também uma mudança de versão aí, de que ele falou que vestiu a esposa com um pijama antes de deixar ela na cama, e ela estava com a mesma roupa depois quando a polícia chegou, daquelas fotos até, né, na balada, das fotos que o Daniel acabou tirando também, todas aquelas mensagens com amigos. A Lana disse que conhecia ele há muito pouco tempo, quando na verdade conhecia há mais de um ano. Ele também estava na festa de aniversário dela do ano passado. E também tem uma mudança aí com relação ao celular. Ele fala que encontrou o celular do Daniel já quebrado e que acabou jogando fora. E a polícia está procurando também por esse celular agora do Daniel. Agora, ele, a esposa e a filha foram presos temporariamente, mas o primo, né, que também acabou sendo preso agora, e a polícia também procura aí por mais 2 suspeitos que já são considerados foragidos, viu, Edgar? Falado, Vini. Vamos lá. Vamos em frente aqui no Morning Show. O empresário Marcelo Odebrecht, delator da Operação Lava Jato, prestou depoimento ontem à juíza substituta de Sérgio Moro em Curitiba, Gabriela Hart. Ele disse que as reformas do sítio de Atibaia estavam ligadas à pessoa física do ex-presidente Lula e que soube da obra quando esta já estava em andamento. Essa ação penal, para quem não se lembra, investiga se o petista recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas do sítio Santa Bárbara, no interior de São Paulo, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Marcelo Odebrecht afirmou que, logo no início, quando tomou conhecimento da obra, foi contra, por se tratar de uma exposição desnecessária. Seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o presidente Lula. Até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno do Instituto. O terreno do Instituto, bem ou mal, era para o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele.
Tá? E além do que, você vai fazer uns... Quando eu vi lá, eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra. Quer dizer, a dificuldade de você manter isso em sigilo, em algum momento vazar, era enorme. Segundo Marcelo Odebrecht, a decisão de bancar as obras no sítio foi do pai dele, Emílio Odebrecht, e as despesas foram acertadas na planilha italiana, gerenciada pelo então ministro Antônio Palocci. Planilha essa que contabilizava propinas destinadas ao PT. A cada depoimento, Caio, não só nesse, mas nos outros 4 processos dos quais o presidente Lula é réu, fica mais complicada a vida do ex-presidente. É verdade, Bom dia. bom dia Edgar, bom dia ouvinte da PAN. Fica mais complicada a vida do ex-presidente e mais fácil o trabalho do judiciário. As provas nesse caso são ainda mais robustas do que aquelas elencadas nas mais de 230 páginas da sentença do Moro em relação ao caso do triplex, né? Então, a gente tem e-mail de caseiro, tem pedalinho para a família do Lula, assim, a prova aqui é bem vasta, incluindo aí três delações de elementos-chave da cleptocracia lulopetista, seja no núcleo político, seja no núcleo empresarial. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a fala do Emílio, né? Ele diz que a influência e a amizade do Lula eram como um ativo intangível. Isso é mais uma daquelas expressões cômicas, né? Tragicômicas, na verdade, que vão entrar para o glossário da Lava Jato, né? Ou seja, um ativo intangível, ele não tem preço, né? O Felipe Moura Brasil, pela manhã, falou aqui na Jovem Pan que é como se, na mentalidade dessa turma, o Lula tivesse direito à propina, né? Então, mais uma desse núcleo aí da Odebrecht, que já tem aí, entre outras expressões-chave, o Departamento de Operações Estruturadas, né? Depois rebatizado de DEPROP, Departamento da Propina. Então, vamos ver aí os próximos passos da investigação não, né? Do julgamento, mas vai ser um trabalho mais fácil fazer essa prova em relação ao processo anterior. São várias coisas que estão nesse depoimento. O que teria ocorrido a pedido da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, como uma oferta de um presente para o Lula depois que ele deixasse a presidência, né? Convenientemente, como um né? refúgio para o descanso do ex-presidente Lula. Convenientemente, o Lula usa muito, e a defesa dele usa muito a figura da ex-esposa, da falecida ex-esposa, para tentar de alguma forma amenizar aí as penas, mas não vai rolar. Vamos acompanhar o desenrolar de todo esse processo, não só desse, mas dos outros que citamos aqui, que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a Brasília agora. O Senado aprovou ontem reajuste salarial para os ministros do STF e para o chefe do Ministério Público Federal. O aumento depende agora da sanção de Michel Temer. Se o presidente concordar, os ministros passarão a ganhar mais de R$39 mil por mês. A medida pode gerar o famoso e temido efeito cascata, com custo extra de R$4 bilhões ao ano. Zé Maria Trindade, para começar o nosso papo aí, quero saber o que o Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disseram a respeito dessa jogada aí. Bom dia, Zé. E foi uma jogada rápida. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, um amigo meu lá no Salão Verde reclamava, nossa, o quórum está baixo e tal. Eu falei, olha, reza para continuar baixo, porque quando esse plenário enche aqui, é só votando contra os interesses do povo, é sempre assim. Foi uma votação rápida e uma derrota para Jair Bolsonaro. Antes, ele falou que o Congresso Nacional não poderia aprovar uma pauta-bomba, mais uma chamada pauta-bomba, aumentar os custos no momento em que a ordem é cortar de todos os lados. Jair Bolsonaro falou antes da aprovação do Congresso Nacional e logo depois o Congresso aprovou essa medida de reajuste para os salários dos ministros do Supremo, que eleva o teto salarial para mais de 39 mil. Dias Toffoli, Edgar, ele chamou lá a TV Justiça para dar a explicação, dizendo que a oportunidade para acabar com o auxílio moradia, e vai julgar isso rapidamente, né? E disse também que alguns projetos no próprio judiciário tentarão recuperar esse dinheiro. Só que os gastos extrapolam o Poder Judiciário e o Supremo, né? Vão pelo Brasil afora, municípios. É impossível fazer essa conta. Mas alguns que fizeram dizem que chega a 4 bilhões, eu acho que é mais.
porque impacta aposentados, deputados, senadores, né? É muita coisa que aumenta aí para os altos salários. Não estamos falando do servidor público ali da base, não. Só a cúpula que ganha mais de R$30 mil. Esse foi um tema abordado aí numa das últimas matérias do economista Eduardo Janetti, Trindade. Ele falava sobre essa questão mesmo dos gastos primários, né? Um país que se pretende aí enxuto em suas contas, deve começar dando exemplo por cima, né? Eu quero passar a palavra para o Caio, antes de voltar com você, Trindade. Qual a palavra, na tua opinião, definiria esse movimento feito aí pelo Senado e a aprovação desse aumento aí pro judiciário e, consequentemente, pro funcionalismo público? O que definiria em uma palavra na tua cabeça, Caio, isso aí? Um adjetivo só é difícil, né? Vamos com inoportuno. Talvez pudesse ser irresponsável, né? O fato é o seguinte, o teto atual de R$33 mil é equivalente a 36 salários mínimos, né? Num país aí com 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, querem elevar esse novo teto em 16%, e o problema é esse mesmo que o Zé Maria Trindade colocou, né? O efeito cascata, e o efeito cascata para a elite do funcionalismo público, que está aí nessa faixa aí de 4, 5 bi, né? Eu destaco aqui a fala do senador Cristóvão Buarque, ele destacou aí a irresponsabilidade fiscal e o divórcio do Senado com os anseios da população. O senador Ferraço também foi nessa mesma linha e arguiu até a inconstitucionalidade disso, já que não há previsão, né? Não há previsão de receita para fazer frente a essas despesas. E sobre o auxílio moradia, eu realmente só acredito vendo. A gente está falando de um penduricalho que paga mais de R$4 mil por mês, inclusive para juízes que trabalham, né, que residem e trabalham na mesma cidade e que já tem até imóvel próprio, né? Só para o pessoal aí, os ouvintes da PAN ficarem sabendo, ele é livre de imposto de renda, ele é verba indenizatória. E assim, eu vou deixar o julgamento do mérito da questão aí a cargo do discernimento do ouvinte, mas eu tenho só uns números para complementar. Segundo o CNJ, a remuneração média dos juízes, independente do teto constitucional, juntando todas as verbas, as verbas, né? R$47 mil. Você vai para a Justiça Federal, R$50 mil. E aí você tem alguns casos aí escabrosos, como o TJ do Rio de Janeiro, que paga 65, acreditem nisso, ouvinte, R$65 mil por mês, em média para os servidores, né, da elite do judiciário, com R$1.800 de VR. Imagina isso, Fefito, VR de R$1.800. Eu acho que essas pessoas são muito desconectadas da realidade do país, gente. Não tem como você não ficar indignado com isso, especialmente quando tem um monte de gente desempregada. Eu ia falar até um palavrão, desculpa, fico com muita raiva nessa hora. Tem muita gente desempregada nesse país que mal tem como sustentar a própria família. E aí, ver esse tipo de aumento, pra mim, eu acho que é uma síntese, na verdade. Imagina no Rio de Janeiro, né, que é um estado aí em crise fiscal e tal, no final do ano, tem para 15 mil servidores do judiciário o Vale Peru. Olha aí. Vale Peru de R$2 mil. Vale Peru. Olha que jabuticaba. São 30 milhões. E a gente está falando, pessoal, de uma carreira. A gente está falando de uma carreira que tem 2 meses de férias por ano, mais recesso forense. Então, eu acho que é o seguinte, em última análise, o serviço público ele não foi concebido para enriquecer ninguém. Ele precisa estar atrelado à capacidade e prosperidade econômica do país. Então, nesse contexto de recessão ou de recuperação econômica incipiente, é totalmente inoportuno. Inoportuno, um descaso para dizer o mínimo. Vou voltar com Trindade, Fefito, só um minuto. Ô, Trindade, me lembro da frase, aquela cortar na própria carne, né, que pode ser atribuída nesse caso a quem se pretende aí como um gestor, organizar as contas, deixar o Estado mais leve, tudo, né? Mas essa turma aí parece que não tá querendo nem dar uma paradinha na unha, hein, Trindade? Não. Despesa, eu costumo dizer que despesa é como unha, tem que ser cortada toda semana, né? Senão toma conta. Olha, Edgar, é uma situação tão difícil que o embaixador de Portugal não encontra aqui na casa dele e tal, e ele dizendo que está sendo procurado aqui em Brasília por brasileiros que estão se aposentando para morar em Portugal. Isso está na moda aqui. E aí ele olha para as pessoas novas, com aposentadorias grandes, né, porque apresentam contra-cheque, e ele é assustado. Aí eu disse para ele que esse tipo de ser humano, ninguém sabe de que planeta veio,
mas que se procria com muita facilidade aqui nas imediações da esplanada dos ministérios e são dotados de algumas características. Eles têm estabilidade, aposentadoria integral e paridade na aposentadoria, paridade como se estivesse trabalhando. Ele nem entendeu direito, mas é o embaixador de Portugal, né? Mas... Trindade. Mas é verdade, eles se acham assim no mundo à parte. É um universo paralelo. Uma frase horrível aqui, mas que faz sentido, é aquela de que agora o carrapato ficou maior do que o boi. Ou seja, isso vai ter que ser acertado, não tem mais dinheiro, né? Acabou. Ô Trindade, mas eu quero saber aí, na tua opinião, pra gente reforçar essa questão, como é que fica esse carrapato frente a tudo que o presidente eleito Jair Bolsonaro propagou na sua campanha, no seu discurso, de enxugar o Estado, de rever essas questões dos tais penduricalhos. Como é que fica? É uma derrota antecipada ou quiseram articular isso rapidinho antes dele assumir, porque depois não poderia acontecer ou não teria campo político para acontecer? Ficou muito claro que os deputados e senadores querem afagar os ministros do Supremo Tribunal Federal, muita gente ali com processos em andamento no Supremo, ninguém quer ficar mal com o Supremo neste momento. Houve uma pressão muito grande do Dias Toffoli, que foi ao presidente Michel Temer junto com o Luiz Fux, né? E Jair Bolsonaro não articulou contra. Ele não trabalhou, ele apenas falou na manhã, né, de ontem, mas não articulou. Não chega a ser uma derrota dele no Congresso, não. Eu não entendo, viu, Zé? Poxa, Renan Calheiros, um sujeito tão probo, né? Pois é. Reeleito. E é a força, a nova força no Congresso. Eles estão preparando o Renan para se contrapor a uma força muito grande de Bolsonaro no Congresso. E ele diz que não quer assumir a presidência do Senado, mas participa ali de uma organização dos partidos para se contrapor. A ideia é ficar de olho no próximo governo para decidir como reagir a partir de então. Legal, Trindade, meu camarada, bom trabalho para você, um grande abraço. Sabe uma coisa muito bem, muito bom dia. Tô pensando aqui, as pessoas no Brasil precisam entender o significado de ser servidor público, sabe? Quem é servidor serve ao país. Não é o país que serve ao servidor. O funcionário público tem que servir ao país. E eu vi uma declaração de um dos juízes do STF hoje dizendo também que agora, com esse aumento, eles vão poder resolver o problema do auxílio moradia. O problema do auxílio moradia já devia ter sido resolvido há muito tempo, porque o salário que eles recebem hoje já é mais suficiente. Na verdade, na prática, estão embutindo esses benefícios no salário oficial ali, né? Eu adoraria falar que é uma conta de 6 por meia dúzia, mas não é, porque a despesa anual com auxílio moradia é 1,5 bi, e o efeito cascata que a gente tá falando é de 5. E aí, aproveitando aí as colocações brilhantes do Zé Maria, que falou que o carrapato tá ficando maior que o boi, tem também uma outra história, né? Que onde passa boi, passa boiada. E assim, é batata, logo menos o Congresso, esse Congresso aí que já foi, vamos dizer assim, castigado nas urnas, vai se reunir para tentar aumentar o salário deles também, né? Tem uma campanha muito legal, encampada pelo deputado eleito Vinícius Poit, né, do Partido Novo, que é um abaixo-assinado contra o aumento de salário dos políticos. Eu tenho muito orgulho de ter sido coautor desse abaixo-assinado. O ouvinte da PAN que quiser ajudar, é só digitar no Google aumento de salário dos políticos, assinar lá, até porque assim já é uma tradição no Brasil, viu, Fefito? 2010, último ano da legislatura, aumentaram 60% o próprio salário. 2014, 26% o próprio salário. E agora em 2018 estão querendo aumentar 16%. Então assim, não dá, não tem a menor condição de continuar esse estado das coisas, e muito bem colocado aí, eles têm que servir o país e não se servir dele. Vamos girar o assunto. A apresentadora Isabela Camargo foi dispensada pela TV Globo. Ela estava na emissora já há 6 anos, Fefito. Pois é. O que aconteceu? Essa notícia pega todo mundo de surpresa, porque a Isabela Camargo estava afastada por licença médica do trabalho. A Isabela sofre de uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é o auge do estresse causado por trabalho. Ela passa a ter a mobilidade reduzida, ela tem muita fadiga, algo perto da estafa, digamos assim. Então ela estava afastada, voltou ao trabalho essa semana e assim que voltou recebeu a notícia de sua demissão. Hoje, em entrevista ao site Notícias da TV, ela disse que está pagando por ter ficado doente. A Globo nega, diz que não se mete não fala muito das relações com funcionários, mas diz que o assunto não tem a ver, a doença dela não tem a ver com a demissão. O fato também é que a demissão dela
coincide com a ascensão da Jaqueline Brasil, que é uma jornalista muito competente, por sinal, mas que todo mundo já estava vendo os sinais de que ela cresceria nos telejornais dos quais ela participa. A Isabela participava do Hora 1, de manhã fazia também outras coisas ao longo do dia, e agora todos os cargos dela ficam com a Jaqueline Brasil. Eu acho que seria de bom tom a Globo não soltar uma nota genérica dizendo que não tem nada a ver com a doença dela e tudo mais, porque no final das contas é uma coincidência muito estranha. Depois de se afastar por alguns meses, voltar ao trabalho com licença médica e um atestado verdadeiro, né? Enfim, que nesse país é sempre bom dizer, ela voltar ao trabalho não é de ser fazer decidida. isso, né, Fifi? Não mesmo. Poderia Tem ter respeito ali havido, pelos poderia seus ter havido profissionais. um cuidado, né, Vini, com a Também situação acho, toda. eu também Eu acho. tô falando aqui, Essa enquanto história você diz, eu, enquanto de férias, recebi uma mensagem, eu conheci a Isabela Camargo num trabalho que fizemos conjuntamente, e ela me mandou uma mensagem agradecendo, eu tava de férias, acho que vocês citaram aqui a questão da doença dela no programa, e ela se manifestou agradecendo, né, a colocação, e que era importante as pessoas tomarem conhecimento com o que a doença que ela tem, que não é uma coisa muito comum. Não é mesmo. Não é mesmo. E o Brasil já não é um país acostumado a discutir saúde mental. As pessoas já torcem o nariz quando pensam na simples possibilidade de fazer terapia. Uma doença, então, que não é conhecida como essa, pode soar como frescura na cabeça de algumas dessas pessoas, mas é uma doença que existe de fato. A Isabela está aberta à negociação com outras emissoras, ela também publicou um texto dizendo que agora começa um novo ciclo na vida dela. Por enquanto ela não tem nenhuma nova proposta, mas que pegou mal pra Globo, pegou mal. E agora também acabou criando um problema também pra Jaqueline Brasil, né? Porque uma vez que já havia rumores de que ela conquistaria mais espaço no jornalismo da emissora, e ninguém tá aqui avaliando a competência dela, só o timing em que a coisa aconteceu, agora vai ter muita gente torcendo o nariz, porque vai parecer que ela tá tomando o lugar da outra. É natural, né, que uma profissional que fique bastante tempo fora do ar, que venha outra profissional, ocupe esse espaço, às vezes ganha até mais prestígio, mas eu acho que a Globo poderia ter, né, feito ali um outro tipo de trabalho. Uma transição uma até. transição pra Isabela. Pegou mal mesmo. Isso aí, desejo sorte a Isabela Camargo, tomara que ela não vai ter dificuldade, obviamente, pela competência de se recolocar no mercado, e que ela consiga administrar, se é que essa doença existe uma cura para ela ou não, você administra isso, mas que ela consiga passar por isso da forma mais leve e da melhor maneira possível. Uma curiosidade sobre a Isabela, ela foi garota do Fantasia. Dá muita vontade de encontrar com ela e gritar, para a bola! Vamos lá, quem tá aí pra dar a hora certa? Vamos resgatar o Fantasia Vai lá, pra vai Isabela. Já falou do Fantasia, você já apareceu, né? Você lembra, né? Vai lá. Você queria também participar. 10h28, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bergman, Rossellini, Kubrick, Truffaut, Vaida, Godard e Nelson Pereira dos Santos. O que esses e outros cineastas, por meio de sua obra, falaram sobre liberdade, hein? Como filmes clássicos criados por esse, digamos, ministério de notáveis podem nos libertar? O que eles têm a nos ensinar sobre palavras e conceitos que hoje são lançados aos quatro ventos sem que se saiba ao certo o que significam? Um exemplo? Fascismo. Hoje todo mundo é fascista. Bom, quem pode responder essas perguntas são os nossos convidados de hoje, o Jeffs Carvalho, o Miguel Forlim e o Eduardo Wolff. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos ao nosso programinha de rádio. Bom ter vocês aqui. É um prazer para nós. Bom dia. Vamos lá, esse trio tá à frente, esse trio que tá com a gente hoje aqui para um bate-papo, tá à frente da primeira mostra de cinema e liberdade, que será realizada em São Paulo, no Conjunto Nacional, entre amanhã, dia 9 e 11 de novembro. O evento contará com a seleção de 7 obras-primas do cinema mundial, além de painéis que abordarão a liberdade sob diversos aspectos. A mostra é uma realização do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, com curadoria do blog O Estado da Arte, do jornal O Estado de São Paulo. Vamos começar puxando aqui a sardinha pra gente. Quem abre os trabalhos nessa mostra são Memórias do Cárcere, do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, baseado na obra do Graciliano Ramos, tal. Qual é a relação de vocês com esse filme? Bom, antes de mais nada, eu vou aproveitar para fazer só uma pequena observação, que é contar um pouco como é que surgiu a ideia dessa mostra, e aí mostrar por que esse filme acabou entrando, e passo a palavra aqui para o Jeffs e para o Miguel.
Quando o pessoal do Instituto de Formação de Líderes, que faz um trabalho notável em defesa de pautas da liberdade nos seus sentidos mais variados, né? Não exclusivamente as questões econômicas, mas assim, é tema da liberdade para o Brasil, procurou a gente lá no Estado da Arte para fazer o projeto da curadoria de conteúdo. Imediatamente eu, que coordeno lá o projeto do Estado junto com o Marcelo Consentino, pensei, bom, nós temos uma equipe de cinema notável, o Jeffes, que é um pesquisador já há bastante tempo nisso, o Miguel, um jovem crítico de grande destaque hoje, o Rodrigo Cássio, um professor na Universidade Federal de Goiânia, que vem inclusive para os nossos debates. Eu pensei, vamos fazer uma seleção de filmes que não sejam panfletários. Vamos pensar os temas da liberdade não sob a ótica de como você mostra de maneira panfletária, documental, as ideias que você defende a respeito daquilo. E fazer uma mostra, portanto, plural. E aí, Memórias do Cárcere, que você provoca a gente já nessa primeira questão, Memórias do Cárcere foi um filme que, de pronto, a nossa curadoria pensou para ter um filme brasileiro, para ter um filme de um diretor extraordinariamente importante, falecido este ano, foi em abril, salvo engano, né? Estaria completando 90 anos agora, e uma obra extremamente importante também por se tratar de um registro de uma época, o Estado Novo, o período da ditadura de Getúlio Vargas, uma figura que curiosamente passou a ser celebrada, inclusive pela esquerda brasileira, ao mesmo tempo em que foi possivelmente o maior perseguidor da esquerda brasileira enquanto no poder e como ditador durante o período do Estado Novo, prendeu, por exemplo, torturou, teve gente morta e tal, figuras como o próprio Graciliano Ramos, esse grande escritor, militante comunista e autor de clássicos da literatura brasileira. Memórias do Cárcere não é, obviamente, uma obra de ficção, é um livro de memórias do Graciliano, e a representação cinematográfica dele foi um dos grandes marcos do nosso cinema. Mas eu já acho que quem tem que contar melhor essa história são os nossos curadores e críticos de cinema aqui. Já que o Wolf deu um pouco do painel histórico, digamos assim, por que a gente também definiu o Memórias do Cárcere como um filme de abertura da mostra, então vamos falar um pouco mais, acho que, né, eu e você, Miguel, um pouco mais do porquê o filme, porque cinema mesmo, né? Quando a gente pensou no Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, eu particularmente considero o Nelson Pereira dos Santos talvez o maior cineasta brasileiro do século XX. Eu acho a obra dele de uma integridade artística e intelectual mesmo fascinante. E quando ele pega um livro que é um clássico da literatura brasileira, como Memórias do Cárcere, e resolve fazer uma adaptação, e o roteiro é dele mesmo, ele conseguiu um resultado fantástico. O filme é de 1984, e quando a gente programou, eu e o Miguel falamos, acho que o filme que tem que Carlos abrir... Vereza, né? É com Carlos Vereza, aliás, um dos grandes desempenhos do Carlos Vereza. A gente até tentou trazê-lo para a mostra, mas infelizmente ele tinha um compromisso. A gente queria ele na abertura. Como a gente também... foi incrível, porque essa ideia, né, Wolf, começou... foi no início do ano. E a gente pensou, inclusive, na possibilidade de, na abertura, a gente contar com o próprio Nelson Pereira dos Santos. Nelson, verdade. A gente queria convidá-lo. E quando nós começamos a trabalhar nisso, quando a gente formatou, foi em março deste ano, e foi realmente um mês depois ele morreu. O Nelson. O Nelson morreu em abril. Então, ele estaria fazendo agora, em novembro, 90 anos. Então, é um cineasta assim, fantástico, é o primeiro cineasta a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E é incrível isso, né? Porque como é que ele ocupa a Academia Brasileira de Letras? Uma vaga lá, uma cadeira, porque é um cineasta que consegue fazer uma fantástica adaptação de obra literária. E duas grandes obras-primas dele são exatamente dois grandes livros do Graciliano. Do próprio Graciliano Ramos, que é Vidas Secas e Memórias Póstumas. Sim, Memórias do Cárcere. Já estou eu aqui com Machado de Assis. Mas, só entre gênios. Mas foi isso que... acho que isso foi decisivo, né, Miguel? Quando a gente sentou para discutir a curadoria, né, quais seriam os filmes que participariam da mostra, a principal preocupação que a gente teve era de que os filmes, mesmo abordando a questão da liberdade diretamente, fossem filmes bons, né? Porque a gente quer celebrar não só apenas uma reflexão sobre esse tema, que é um tema que nunca envelhece, mas a gente também queria celebrar o cinema. A nossa mostra se chama Cinema e Liberdade, não é à toa, né? É uma forma de celebrar as duas coisas. E o cinema brasileiro é um cinema com uma vocação para abordar temas políticos. Sempre foi assim, talvez atualmente seja até mais forte do que foi no passado, não sei, a gente teria que fazer uma comparação mais aprofundada, mas a política sempre esteve muito presente no cinema brasileiro.
E isso nunca também foi sinal de bons filmes, né? Há muitos filmes que abordam temas políticos importantes e relevantes e não são grandes obras cinematográficas. Então nós queríamos juntar essas duas coisas e abordar um filme que é uma adaptação de uma obra extremamente importante do Graciliano Ramos, um dos principais autores da nossa literatura, dirigida pelo Nelson Pereira dos Santos, que é um dos principais diretores do cinema novo, e que aborda essa questão da liberdade num momento, num recorte histórico muito específico do nosso país. Era uma escolha, assim, até certo ponto óbvia, né? Evidente. Eu fiquei imaginando aqui, enquanto vocês falavam, né? Você imagina o Graciliano Ramos preso, né? E foi preso na Ilha Grande na década de 30 ali, né? Ele que era um comunista, como se falou aqui, e participava da intentona comunista, né? Da Revolução Vermelha e tal, nesse movimento antifascista do governo que resultou na prisão. Fico imaginando se ele vivesse nos tempos de hoje, como é que estariam os comentários da página dele do Facebook, né? Se o cara tivesse ali, imagina, aberto, né? Comentários abertos ao público. Pobre né? Graciliano. Pobre Graciliano. Graciliano estaria xingando muito no Twitter, não tem nenhuma dúvida. Estaria sendo xingado também. Já que a gente tá falando de liberdade e cinema, eu queria saber como é que vocês estão encarando esse momento político do país mesmo, porque entre os cineastas a incerteza sobre o que vai ser no ano que vem quanto à produção audiovisual e até mesmo a conservação da memória cinematográfica do país é muito grande. Eu tenho vários amigos cineastas, eu tenho sentido que a incerteza e a tensão tá dominando eles, assim. Eu queria saber o que é que vocês estão achando que vai vir pro cinema brasileiro no ano que vem. Bom, em primeiro lugar, assim, ainda é um pouco cedo, né, para você ter uma ideia de como vai ser desenho de política pública. Eu quero focar nisso que você mencionou, que é, assim, como é que vai ser a política de preservação, de produção e tudo mais. Ainda é um pouco cedo porque está tudo muito confuso. Eu acho que está confuso, inclusive, para o governo eleito, que não acho que estão batendo cabeças aí, vão bater muita cabeça, vai ser divertido. Acho que, sobretudo, quem lida com humor vai ter 4 anos divertidíssimos aí, muito profícuos, assim, que vai ser muito engraçado. Agora, vai depender de como você vai ter a estrutura de governo e transformação de ministério em uma secretaria ou não. Né? Normalmente, o temor que você mencionou está relacionado ao fato de que eventualmente vai desaparecer o Ministério da Cultura e vai se transformar numa secretaria. Né? A maior parte dos países não tem um ministério dedicado à cultura, com raríssimas exceções, e quando tem também estão acoplados a outras áreas. Então depende de como você faz o desenho. Se for bem feito pode ser muito profícuo, né? Se não, aí pode dar problema. Então ainda é cedo. Quanto à verba, quanto a efetivamente ter uma política de fomento, vale lembrar que o Brasil tem a política de fomento para o audiovisual mais rica, não, com certeza da América Latina, mas possivelmente uma das mais ricas do mundo. E isso é através de renúncia fiscal, de incentivos fiscais e, portanto, é maciçamente com dinheiro público. Tá? O quanto isso é efetivamente bem captado e bem traduzido em obras cinematográficas e tal, é uma questão que tem que ser discutida. Não pode ter preconceito nem a favor nem contra. Você tem que olhar para a produção. Uma sugestão crítica para que as pessoas reflitam sobre isso é pensar o seguinte: bom, vamos olhar os dados, os números do quanto já foi gasto, né, com a lei de audiovisual, com a produção da Ancine, cujo ministro da Cultura até então, Sérgio Saleitão, brilhantemente foi um dos grandes condutores dessa política pública ao longo de muitos anos, foi um grande batalhador, hoje passa a ser secretário, agora passa a ser secretário de Estado da Cultura em São Paulo. Vamos ver se essa política deu qual resultado. Você compara com o cinema argentino, que não tem política semelhante, e compara o cinema brasileiro e faz um recorte de 25 anos, os últimos 25 anos. Foi bem aproveitado? Não foi bem aproveitado? Poderia ter sido diferente? O que pode melhorar? Então eu acho que é o momento da gente aproveitar essa angústia que você muito bem descreveu dos seus amigos, cineastas e tal, e fazer uma avaliação de política pública. Exatamente. Para que lado tem que ir? Não acho que seja indispensável ter um ministério, pode ser bom como pode ser ruim. Não acho que seja indispensável ter políticas voltadas exclusivamente a financiamento de produção. Pode ser bom como pode ser ruim. O que importa agora é aproveitar para fazer a reflexão e ver para que lado tem que caminhar uma política pública para o audiovisual. Talvez os amigos do Fefito estejam aflitos porque tenham em mente a afirmação, e aí vocês podem trazer números mais precisos, principalmente você, Eduardo, é que assim, o quanto esse dinheiro de renúncia fiscal, de incentivo do Estado para o audiovisual, não só especificamente o cinema e tal, reverte
inverte em dinheiro produzido também, em emprego garantido, em movimentação do mercado. Eu acho que essas duas coisas têm que ser colocadas. Isso é super bom de olhar. O próprio Ministério da Cultura tem um segmento voltado exclusivamente para isso, que é a parte de economia criativa, né, e economia da cultura. O Ministério recentemente teve sob comando dessa área Ana Letícia Fialho, e um trabalho fantástico que ela vinha fazendo. O Atlas que foi desenhado, que é o chamado Atlas da Economia da Cultura e da Economia Criativa no Brasil, está sendo elaborado com equipes dessa área pelo Brasil inteiro. É realmente um trabalho notável. E isso, você tem dados muito interessantes. Estava acontecendo na cidade, terça e quarta-feira, aqui em São Paulo, justamente um grande encontro promovido pelo Itaú Cultural, pelo Ministério da Cultura e uma série de instituições, sobre o tema do quanto a economia da cultura fomenta empregos e tudo mais. Isso é super importante e nós temos bons dados. Eu não os tenho aqui de cabeça, porque eu não estou mais lidando com isso. Eu já trabalhei com essa área, mas não estou mais lidando com isso. Mas é realmente uma área extremamente importante, e aí você tem os dados legais de como cultura fomenta de fato emprego, tem produção e tal. Isso é muito legal. Respondendo a sua pergunta, né, sobre a nossa mostra, embora ela acontecerá, né, um mês praticamente depois das eleições, primeiro turno ter iniciado tudo, a nossa mostra não é uma resposta política ao que aconteceu. Acho isso muito importante. Ao período eleitoral. Isso, acho muito importante. Estava tudo pronto bem antes. Estava tudo pronto até bem porque antes. quando a gente começou a discutir, nem existia, vamos combinar, a gente estava olhando a foto do Estadão hoje, o Bolsonaro se encontrando com o Temer, quem é que podia imaginar isso em março? Nunca, né? Então não foi algo estratégico, né? A data foi uma data que a gente encontrou, que a gente achou interessante. E a questão da liberdade, a gente acha que é importante também ressaltar esse ponto. O Ronald Reagan dizia que a liberdade está sempre a uma geração de desaparecer completamente. A gente tem de lutar sempre por ela. Então eu acho que é uma questão que permanecerá sempre atual, sempre precisando ser discutida. E o cinema fez isso no século XX. O século XX é o século dos totalitarismos, né? Então o cinema, como arte do século XX também, sempre reagiu, né, aos governos de direita, aos governos de esquerda, fascismo italiano, nazismo, comunismo, stalinismo. E então a gente quis trazer essas reflexões no momento atual, porque a gente acha que essas reflexões elas não perdem, elas não ficam velhas, elas permanecem atuais, elas são atuais. O que vocês pensam da liberdade aí, já sob a ótica do patrulhamento, né? Porque vamos falar de mainstream, né, de corrente principal cultural no Brasil, né? A grande mídia, ela veicula muitas, programas, informações, jornalismo, é tudo muito ascético, é tudo, muito pasteurizado mesmo, e a gente percebe uma clara identificação dos formadores de opinião com, vamos dizer assim, essa ditadura do politicamente correto, só para ser um pouquinho provocador aqui. Como que vocês enxergam essa questão da patrulha nas artes, né? Aí puxando um pouquinho para a liberdade, já que você fez uma citação aí de um famoso conservador, né? O presidente Reagan. Como que vocês enxergam isso? E se não é também um pouco o papel das artes, aí citando outro conservador, o Jordan Peterson, de se permitir ofender um pouquinho para cavucar a verdade que geralmente está aí sob várias camadas, sempre um pouquinho soterrada, se a liberdade de pensamento não pressupõe isso, né? Incomodar para trazer a verdade à tona. Olha, se você observar aqui, por exemplo, o filme que encerra a mostra, e ele não é à toa que ele encerra a mostra, que é uma obra-prima do Stanley Kubrick chamado Laranja Mecânica, eu acho que se ele fosse produzido hoje, ele seria provavelmente, né, Miguel, um grande alvo do que você acabou de colocar. Porque se há uma coisa que o Kubrick não tinha preocupação alguma é com a reação política de que alguém pudesse ter, né? Senão ele não teria feito, por exemplo, o Doutor Fantástico, né? Que ele transformou uma paranoia, que era um medo absoluto, nos anos 60, numa comédia, que talvez seja uma das grandes comédias da história do cinema. E esse filme só sobreviveu exatamente, o Doutor Fantástico, porque ele tratou aquele clima louco, né, com humor. E é incrível porque no mesmo ano do filme, que é 1964, foi lançado um filme com o mesmo tema, chamado Limite de Segurança, do Sidney Lumet, que é o mesmo assunto levado a sério. E esse filme simplesmente não sobreviveu, né? Ele é datado. Ele é datado, inclusive. Não é um mau filme, mas ele é datado.
E o Kubrick soube pegar aquele drama todo e transformar numa grande comédia. E quando ele traz toda a questão da discussão da violência versus liberdade, porque no fundo Laranja Mecânica é isso, ele consegue uma radicalidade tão intensa, que eu até acho que só um americano seria possível, mesmo que ele tenha feito o filme na Inglaterra. O que ele consegue ali? Ele consegue ser tão radical que o filme, no fundo, defende a ideia de liberdade da forma mais radical possível, porque o homem deve ser livre, inclusive, para fazer o mal. Então, é uma coisa tão fascinante isso, que eu acho que a grande resposta que a arte pode dar é realmente não se preocupar com esse tipo de coisa. É claro que é muito fácil a gente só fazer o discurso, porque a dificuldade é intensa. A patrulha existe, né? Eu sempre brinco, né, perto dos dois, eu sou meio o vovô da história, porque eu sou mais velho, né? Então, eu me lembro muito bem no início dos anos 80, quando o Cacá Diegues, ou talvez final dos anos 70, deu uma famosa entrevista para o JB, em que ele declarava o quanto era difícil você sofrer digamos, quase como opressão, em termos de opinião pública, de uma coisa chamada patrulha ideológica. E olha que o Cacá Diegues, quer dizer, que já era um cara de esquerda, já era um cara ligado ao cinema novo, né? Ele é fruto disso, né? Ele considerava o Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, um mestre dele, e inclusive acaba de ser eleito, né? E ele vai ocupar a nova cadeira, né, que foi do Nelson, lá na Academia Brasileira de Letras. Então, o Cacá já dizia isso lá, há quase 40 anos, né? Então, é impressionante como essas coisas, é isso que ele falou, como tudo tem que ser muito recorrente. Quer dizer, quando a gente traz esse tema, os painéis que a gente pensou e tal, para discutir liberdade, é exatamente nesse sentido. Quer dizer, é uma coisa que liberdade não é uma coisa dada, ela é uma coisa conquistada, e o tempo todo tem que ser conquistada. Cara, não é entendeu? difícil presumir, ouvindo vocês falar com a gente, que... Frente ao que a gente tem hoje de material no cinema brasileiro, sem demérito nenhum, acho que cada época conta a sua própria história e é reconhecida no futuro a partir do que provoca e do que reflete, né? Mas assim, a gente está falando de cinema de arte aqui, né? Todos os cineastas que eu citei aqui, que são os cobertos pela mostra, são os cineastas que fazem o cinema arte, assim, né? Qual é a chance da gente ter provocadas essas reflexões com o que a gente tem hoje de material lançado? Estamos num mundo, numa espiral descendente. Não sei. O Miguel pode Será que eu tô muito pessimista? O Miguel pode dar uma conferência de 1 hora sobre o pessimismo dele agora. Tô muito pessimista. Mas eu acho que pode ser um desafio interessante, né? Eu acho que o grande problema, e eu retomo algo que o Eduardo disse no início, é que o cinema político feito atualmente no Brasil é um cinema panfletário. E aí a gente vai para um outro caminho, que é a questão de um domínio, uma certa hegemonia cultural por parte de cineastas e de pensadores de esquerda, né? O cinema acaba virando, em muitos casos, um braço, né? Uma maneira de divulgar essas ideias. Eu acho que isso no cinema brasileiro está muito presente. O cinema brasileiro sempre teve cineastas ligados à esquerda. Ele mencionou Cacá Diegues, né? Glauber Rocha, sempre cineastas subversivos, provocadores. Mas esses cineastas, eles nunca deixavam que a ideologia deles ficasse à frente da arte. Eles amavam mais cinema do que a ideologia deles. Eu acho, Miguel, que a diferença básica que você pode fazer aqui é entre o que a gente considera cinema político, e aqui a gente tem alguns exemplos, e cinema militante. Exatamente. Essa é a diferença. Isso é a nossa amostra. Todos os filmes que nós escolhemos são filmes políticos, não são filmes militantes. Embora estejam criticando, seja o nazismo, no caso de O Ovo da Serpente, seja o fascismo italiano, no caso de Roma, Cidade Aberta, seja o comunismo na Polônia, no caso de After Image, está criticando, mas não está transformando os filmes em panfletos ideológicos, né? E essa era uma nossa preocupação, porque se uma pessoa olha o primeiro dia e vê Memórias do Cárcere, pensa, era um comunista preso no regime ditatorial do Estado Novo, é mais uma amostra de esquerda. De repente, você olha no sábado, você tem o After Image, que é um filme que critica pesadamente a opressão no caso do comunismo na Polônia. Inclusive com o Pondé participando aí de um dos painéis, né? Eu estava vendo aqui no evento, Isso. né? Sim, o Pondé vai fazer uma das palestras de abertura na abertura às 8h45, 20 horas e 45 minutos da sexta-feira. Nós teremos os nossos curadores aqui, o Miguel e o Jeffes, e logo em seguida fazendo uma explicação da mostra, e logo em seguida uma fala do Luiz Felipe Pondé. E
justamente a reflexão em cada um dos painéis, você vai ver, vai tentar equilibrar análise cinematográfica, tem sempre gente do cinema nas mesas, né? Com uma reflexão política sobre esse tema, né? Nós vamos ter o historiador Felipe Mentel, o cientista político do INSPER, Fernando Schiller. Então a ideia é você temperar as análises de cinema com análises e reflexões políticas, sempre por essa questão, sempre por esse filtro que o Miguel também frisou, que eu tinha dito no início, que é a questão é uma reflexão de qualidade, seja pela qualidade das obras selecionadas, todas são clássicos indiscutíveis, seja pela reflexão teórica que vai ter nos painéis no final de cada dia. Ô, Eduardo, e o blog lá, o Estado da Arte, ele acaba prestando um grande serviço também para quem quer fugir um pouquinho de histeria, né, de grandes discussões, para a gente poder fazer realmente uma boa reflexão. Você acha que esse período que a gente viveu de tanta polarização política vai acabar tornando as pessoas mais inteligentes? Não, ou mais com certeza burras? não. As pessoas nunca ficam mais inteligentes. Que pessimismo. E o inferno são os outros, exato. né? Esse é o problema, exatamente. Você não lembra do famoso filósofo Dr. House lá? People don't change. As pessoas não mudam. Não, brincadeiras à parte, eu acho que você faz uma observação interessante, fico lisonjado, mas o elogio na verdade, é sempre para quem escreve. Eu, na verdade, eu mais edito, escrevo muito pouco, eu mais edito e reúno o time. E, de fato, uma das decisões que a gente tomou lá no início do projeto, o blog funciona como uma revista digital, tem perto de 35, 40 artigos por mês. E é uma plataforma. E é uma plataforma que oscila, né? O blog é um dos braços, né? A gente tem um programa que é um podcast de 1 hora de conversa, sempre sobre temas mais acadêmicos, e um acervo de textos clássicos que podem ser ouvidos, inclusive com leitura dramática, né? Por exemplo, você vai ouvir lá o Shakespeare, o Júlio César de Shakespeare, na tradução premiadíssima do Francisco Botelho e direção dramática do Caetano Vilela. Então é realmente um trabalho multimídia na TV e tal. Estadão. Exatamente. E esse projeto, ele tem um pouco o espírito que os nossos curadores conseguiram atender, eu acho que muito bem ao pedido do IFL, o Danilo Pacheco, lá o presidente do IFL, acho que ficou bastante satisfeito, a turma está bem entusiasmada, que é, nós vamos falar para adultos aqui. A conversa não é para militante e a conversa não é para adolescente que fica preocupado para saber se vai ficar ofendido com a cena A ou com a cena B. E a conversa do blog do Estado da Arte, dos programas, das conversas que a gente faz na TV Estadão, tudo, também tem essa ideia. Vamos subir a barra. Tá? A gente vai subir a barra. Eu sei que eu não vou falar para milhões, mas para aqueles que são interessados no tema da cultura, nós não vamos baixar a barra sob hipótese alguma. Né? Querido ouvinte, querido espectador do Morning Show, estamos falando aqui da primeira mostra Cinema e Liberdade, que vai se realizar em São Paulo, no Conjunto Nacional, entre amanhã, dia 9 de novembro, e o dia 11 de novembro. Então, são 7 obras-primas que estão sendo analisadas, o foco é a liberdade, alguns painéis acontecendo, a gente falou do Pondé, mas tem outros tantos, né, que vão fazer parte dessa primeira mostra de Cinema e Liberdade. Queria agradecer a presença aqui no estúdio do Miguel Folim, do Jeffs Carvalho e do Eduardo Wolff com a gente aqui, eles que estão à frente, eles são os cérebros pensantes dessa primeira mostra Cinema e Liberdade. Obrigado pela presença. A gente que agradece, foi um prazer. Que agradece, obrigado. Agora, agradece. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem a deputada federal Tereza Cristina como ministra da Agricultura. Ruralista e a engenheira agrônoma é a atual presidente da Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso Nacional. Dias atrás, houve muitas críticas em razão de Bolsonaro não ter indicado mulheres para sua equipe de transição e para o seu ministério. Agora, aos poucos, elas vão aparecendo entre as escolhas do capitão reformado. Na terça-feira, o presidente eleito chegou a ser questionado sobre a ausência de homossexuais no seu time. Bolsonaro, já no dia de ontem, disse o seguinte, aspas, algum jornalista acha mesmo que vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada, fecha aspas, e ainda complementou nas redes sociais, aspas novamente. Não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências, fecha aspas. Caio, vamos lá falar sobre os critérios. Quais desses critérios devem ser observados pelo presidente para compor uma equipe de governo? Eu acredito que competência, né, acima de tudo, mas também tem um critério subjetivo da afinidade. É claro que trazer mais diversidade,
aí falando especificamente sobre a notícia, trazer mais mulheres é um bônus, mas não pode ser um ônus para o presidente, no sentido de que a prerrogativa de escolha da equipe é dele. E eu até entendo o argumento no sentido contrário da representatividade, das minorias, né, de se enxergarem em posição de destaque, mas aqui... olhando aqui para nossa situação agora, né? Não tem como não pensar nisso, e a gente não pode ser hipócrita. Olha aqui a nossa bancada, tá? A nossa bancada agora no Morning Show. A gente vive num país que mais da metade da nossa população é feminina. Mais de 50% das pessoas se declaram negras ou pardas. E aqui na bancada nesse momento, só tem homem branco. Né? Agora, isso quer dizer que a bancada do Morning Show agora é machista? Isso quer dizer que a bancada do Morning Show é racista? Evidente que não, claro que não. Porque isso daí não tem absolutamente nada a ver com caráter. Né? Então, raça, gênero, enfim, orientação sexual, isso daí não dialoga com a competência e o caráter das pessoas. Eu acho que a gente precisa, de verdade, assim, abandonar os rótulos e reconhecer o protagonismo do indivíduo. Então, eu não sou só um homem branco e hétero. Eu sou o Caio, pô, sabe? E as minhas ideias, elas podem sim representar mulheres, podem representar negros, podem representar homossexuais, mesmo que eu não faça parte desse grupo social. Mas é então, muito fácil você falar isso quando você tem todos os seus direitos assegurados e outros grupos não, né? Aqui a gente tem uma mulher, a gente tem a Paulinha que tá de férias na bancada, mas a gente também não pode negar que é muito mais fácil. E a gente vem de uma sociedade que prioriza, sim, privilégios para quem é branco, cis, hétero e homem. Homens têm mais privilégios. Eu duvido muito, e aí essa é uma outra questão que a gente tem que pensar, que não existam mulheres brancas ou negras, cis ou trans, tão competentes quanto alguns dos homens que o Jair Bolsonaro está escalando para o seu ministério. Inclusive, algumas dessas mulheres, ou homens negros, inclusive, já que a gente está falando de representatividade para grupos, muito provavelmente não vão estar envolvidos em alguns escândalos de corrupção, como é o caso de alguns dos nomes ou pretensos nomes que podem compor esse governo. Representatividade não é obrigação no sentido de que a gente tem que colocar uma mulher em um cargo. Representatividade é algo que tem que ser contemplado para que determinadas questões possam ser enxergadas por quem tem vivência por elas, assim. Mas o meu, acho que o meu discurso foi nesse Caio, sentido, eu entendo de que você tem bônus e ônus, entendeu? Eu entendo que você tem empatia pela causa homossexual, pela causa das mulheres, mas você muito provavelmente não vai ter acesso a determinadas questões que homossexuais ou mulheres ou homens negros vivam, assim. O debate aqui nunca é no sentido de que não há preconceito, ele existe e ele tem que ser combatido, isso é ponto pacífico aqui. Agora, colocar o rótulo, né, acima dos critérios objetivos de competência e, no caso do presidente, subjetivos de afinidade, aí é um pouco de exagero, na Mas minha imagina opinião. uma situação, vamos lá, eu fiquei pensando aqui vamos. retóricas, né, retóricas, né, você encaixa uma posição e define um pensamento. Eu acho muito bacana essa habilidade de defender um ponto, argumentando e colocando o seu pensamento em cima dele. Mas vamos pensar numa situação, eu provoco vocês dois aqui da seguinte forma. A gente tem, obviamente, a questão técnica, a questão da qualificação do profissional para o cargo que ele vai ocupar. Sim. Ponto. Esse é o primeiro ponto e é o que deve balizar uma escolha ou não. Mas vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem aqui uma mulher muito qualificada, né, exercendo uma função. A gente tem um homossexual muito qualificado para falar sobre um assunto específico do qual ele é especialista e analista. A gente tem um negro muito qualificado. A gente tem um asiático. Eu acho que essa situação hipotética que eu estou colocando daria para a gente uma legitimidade que talvez a gente, com as nossas qualidades que nos trouxeram até aqui, não tenhamos. Mas por mais que a gente queira... Cara, isso é um desafio até do ponto de vista espiritual, da gente transcender os estereótipos e os preconceitos e focar o quê? No caráter e nas ideias das pessoas. Exato, mas assim, a gente enquanto você que colocou você que puxou essa questão, a bancada, toda vez que a gente entra nesse assunto, a gente sempre diz o seguinte, por essa bancada já passaram outras mulheres, negros, outros homossexuais, e a gente está aqui, né, buscando no nosso microcosmo aqui algum eco
até onde a gente pode legitimar a nossa fala, é com o outro, com o seu interlocutor, quem está à sua frente, demonstrando empatia, aí cada um na sua capacidade e cada um na sua formação. O que eu acho é que fica muito claro Mas seria interessante, o que eu queria dizer é que seria uma coisa, no mínimo, sui generis, interessante de você conviver. O que eu acho é que fica muito claro e mediar, né, o debate. Esse discurso é que as oportunidades são muito maiores para homens brancos, gente. Porque homens brancos tiveram mais privilégio, maior acesso à educação, enfim. Mas para além disso, eu acho que refletir sobre pluralidade, essa é uma palavra difícil de falar na rádio, ela é sempre muito importante. A obrigação não é a partir da orientação, mas a obrigação é refletir que a gente vive num país diverso. E eu não acho de verdade que anunciar uma ministra da Agricultura, uma mulher no Ministério da Agricultura, depois de ter sido criticado por colocar só 27 homens num momento de transição do governo, seja algo positivo, porque parece estar fazendo por obrigação. O que tem que acontecer não é colocar uma mulher por obrigação, é pensar que mulheres devem ocupar cargos tão importantes quanto homens e ganhando tanto quanto homens, desde o começo. Isso tem que estar na gênese. Colocar uma mulher no ministério como prêmio de consolação é até ofensivo. Não, eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso, até porque foi uma indicação de bancada. Não, foi uma indicação de bancada, né? Fez parte, inclusive, de uma composição política e essa ministra ela já era presidente da frente parlamentar. Então ela realmente está lá por mérito e nenhum tipo de cota político-social e nem para passar nenhum recado. E assim, a fala do presidente já deixa bem claro que ele não tá nem aí para isso. Foi o que ele disse, Olha, vamos conferir a opinião dos ouvintes aqui sobre os critérios para a escolha da equipe presidencial. Solta pra gente, a gente convocou a nossa audiência a comentar a respeito. Bruno, solta aí os vídeos, por favor. A galera do Morning Show, que é a Mariana que tá falando, eu acho a maior besteira essa pressão em cima do Jair Bolsonaro, de quem que ele vai escolher, se é homem, se é mulher, se é negro ou não, quando nos outros governos não existiu esse tipo de pressão. Ele vai escolher quem é capacitado, se for uma mulher, ótimo, se for um gay, ótimo, se for um negro, ótimo, com quem ele tem afinidade, enfim. Nos outros governos eu nunca vi uma pressão dessa, que vai escolher um gay, não vai escolher uma mulher, não vai escolher um negro, não vai. Acho que o país tem questões muito mais importantes a serem discutidas do que ficar nessas picuinhas. Oi, pessoal do Morning Show, Marcelo que está falando aqui do Brooklyn. E pobre do país que tem que definir a sua administração e a qualidade dos serviços e da competência das pessoas, não pela sua competência em si, mas pelas cotas, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser homossexual. Na hora que a gente evoluir para o fato de que as pessoas precisam ser competentes e dar o direito para que os nossos governantes, dentro de critérios de competência, possam fazer as escolhas que melhor lhe aproverem, eu acho que a gente evolui. Enquanto a gente ficar definindo se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é homossexual, se a pessoa é mulher, eu acho que nós estamos no caminho errado. Fica a dica aí, tá? Aí. Falaram, curiosamente, essas pessoas são todas brancas e aparentemente de classe média, então não passaram pelo problema que negros e algumas mulheres negras passam nesse país, ou mesmo homossexuais. Eu não acho, eu de verdade não concordo que seja pura e simplesmente sobre qualificação. Porque é óbvio que tem que ser sobre qualificação, gente. Isso não é uma questão. A questão é, não existem pessoas que representem outros grupos tão qualificadas quanto todos esses homens, ou mesmo essas pessoas antigas e velhas conhecidas dos nossos governos anteriores para se colocar no lugar, até porque a gente tá falando que quer ter o novo, que quer ter renovação. A gente precisa ter olhares novos, a gente precisa ter pessoas com vivências diferentes. A questão não é sobre competência, é sobre reparação histórica e dar oportunidade a quem não se sente representado. Eu só queria trazer aqui o exemplo do presidente Kennedy, que foi um herói aí na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e inclusive na emancipação civil, né, e na conquista dos direitos da população afrodescendente.
ele dizia que justamente por ter crescido num ambiente da elite católica americana, ele nunca tinha convivido com pessoas de outra cor, né? Só que isso não o tornou insensível a ter empatia por essas pessoas e ter sido uma das lideranças políticas mais relevantes no sentido de emancipar essa população. Então, assim, não é simplesmente uma questão de competência, é evidente que, como eu mesmo coloquei aqui, gênero, raça, orientação sexual não são critério de competência, mas existe também afinidade, né? Então, o presidente, o chefe do executivo, ele vai fazer as nomeações até conforme o círculo social mais próximo deles. Isso vale para todos os tomadores de decisão. Então, não é simplesmente porque existe uma pessoa qualificada de algum grupo minoritário que essa pessoa consegue entrar, vamos dizer assim, no círculo do poder, porque existe o critério objetivo e também existe o critério subjetivo e a gente tem que respeitar. Agora 11 horas 16 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos nessa. Grande Ed! Vamos nessa, tô meio apressado hoje, Vini. Quero falar com você sobre a nossa hashtag. E aí, hashtag o futuro do Lula, como é que estamos aí, Vini? Eu, cara Edgar, quero dizer a você que estamos nos TTs, Aí. entre os assuntos mais comentados do país, com a hashtag o futuro do Lula após a delação aí do Marcelo Odebrecht, que vai ser do ex-presidente petista. O Guilherme Evaristo comenta o seguinte: hashtag o futuro do Lula é se fazer de vítima e dizer que é perseguido, já que ser honesto não é o forte dele. A alma mais honesta do Brasil, segundo o próprio. Pois é, temos Vini, também... só me permita corrigir um ato falho, não a delação. Foi um interrogatório ontem, né? Interrogatório A delação já é do mais Odebrecht. velha que você. Ok. Aí temos também o Jonas Johnny Love, que fala o seguinte: hashtag o futuro do Lula vai ser igual o presente. Ou seja, acho que preso, né? Segundo o Jonas. E também o Michel Medeiros diz que hashtag o futuro do Lula, acho que será solto. A pressão para que ele não fique preso é muito grande. Os poderosos nunca ficam presos. Edgar. Vamos lá agora com uma pergunta que não quer calar. Angélica e Zezé de Camargo. Vamos ao que interessa, Fefito. Tiveram um tórrido romance num passado longínquo. Sim ou não? Vai na lata. Olha, vamos se livrar dessa tensão do Lula aí. Vamos falar do que interessa, que é a vida amorosa da Angélica. E aí? O Leão Lobo foi no canal do Rafael Cortez e falou que antes de conhecer o Luciano Huck e casar com ele, a Angélica teve um rápido caso com o Zezé de Camargo, que, por sinal, seria casado na época. A Angélica ficou pé da vida. Peraí, mas antes ou depois do Maurício matar? Depois do Maurício matar. Ele falou que foi uma coisa meio rápida. Essa história tem toda a pinta de ser mentira, né? Então, a Angélica ficou indignada. Ficou que nem o Paulo Gustavo naquele meme: basta, muda Brasil, eu tô indignada. E aí ela foi pras redes sociais pra dizer que é mentira, como diria o Padre Quevedo, e que ela era amiga da família, ela gosta das filhas do Zezé, da ex-mulher dele, e o Zezé também foi pras redes sociais hoje pra dizer que adora o Leão Lobo, mas ela ficou brava, inclusive, não ficou? Ficou e falou palavrão, ele falou que era... responsabilidade. Pois é, falaram que era irresponsável da parte dele. Leviano. Gente, mas que casal improvável esse seria, não é mesmo? A Angélica que já... pegou César Filho, Maurício Matar, Luciano Huck, ter Zezé de Camargo no currículo também. É meio improvável. Abalou o casamento? Essa história é uma loucura, hein? Mas abalou, É Luciano? evidente que não. Vamos lá. Fechou, Fefito? Fechou, era na lata. Vamos nessa, ô Vini. Beijo, Leão Lobo. Diga. Tá com você, meu. Caiu no teu colo. Quero mesmo, saber as rapaz? estreias do cinema. Vamos lá, o que você indica pra gente? Hoje sou eu que vou dar os spoilers. Vai lá. É o seguinte, vamos de filme nacional, né, Edgar? Prestigiar aí o cinema nacional. Tem duas opções bem legais aí. A primeira é esse que já tá rodando aqui na nossa tela, Chacrinha, o Velho Guerreiro. Nós tivemos aqui, né, a visita do Stepan Essessian, que faz aí a segunda fase já do Abelardo Barbosa. Também tem o Eduardo Sterblit aí no elenco, com a direção do Andrusha Washington, que conta aí toda a trajetória do Chacrinha, desde que largou os estudos, já tentou lá a carreira como locutor de rádio, e aí todo aquele carisma, toda aquela irreverência levou ele a ser aí o maior comunicador
da televisão brasileira, hein, Edgar? Grande Abelardo. Ô, Abelardão. E tem outra opção muito legal também, que é um filme romântico, protagonizado aí por Marina Rui Barbosa e Bruno Galhaço, que representa o quê? Uma dobradinha, né? Porque eles vão fazer também a próxima novela Sétimo das Guardião. 9, o Sétimo Guardião do Aguinaldo Silva, e também estão aí no cinema com Todas as Canções de Amor. O que acontece com este casal, Edgar, protagonizado por Galhaço e Marina Rui Barbosa? Queremos Eles saber. vão para um apartamento, né? Eles se mudam para um apartamento em São Paulo. Chegando lá, no meio da arrumação, ela encontra uma fita cassete. Decide escutar e aí se depara com uma mixtape da antiga moradora daquele lugar que fez para o companheiro dela de quem ela estava se separando. Que Isso há legal 20 essa anos história. atrás. Gostei desse mote aí. Exatamente. Esse Cápsula filme do Ed, tempo, então. Muito bom. Exatamente. E aí as histórias vão meio que se entrelaçar aí, né? E esse filme também ganhou aí um prêmio importante, que foi o da Mostra de Cinema de São Paulo como melhor filme brasileiro. Então, vale a dica. Você gostou desse, né, Edgar? Eu achei legal o mote dele, o argumento, né, da história. E a trilha sonora tá bem legal também, de todas essas dessa fita cassete aí, todas as músicas que estão nessa trilha sonora aí, viu? Já, Edgar? o Cazuza, ouvimos o Olha lá, Gil, Zezé de Camargo, Gal Costa, Luciano, lá. tem Maria A Gadu. música que tá tocando. Essa música é cafona pra cacete. É você, Daniel. Enfim, tá bem legal, o elenco muito bacana aí também, viu, Edgar? Agora, posso dar outros destaques do cinema, Ed? Por favor. Que é o seguinte, você viu que vai sair aí um filme derivado do Breaking Bad, da série Breaking Bad, né? O Vince Gilligan, né? No Duro? No Duro, que é o criador da série, já anunciou que tá preparando, não deu muitos detalhes, se vai ser uma sequência, se vai ser algo paralelo ali na história, como foi depois também a outra série, né, o Better Call Saul. Só que o Bryan Cranston, que fez o protagonista, ele já disse que tá topando aí fazer, viu? Que se ligar pra ele, ele aceita numa boa fazer também esse filme aí. Ele que fez o icônico Walter White, né, no Breaking Bad. Então, os fãs aí estão muito nessa expectativa. E Bohemian Rhapsody também tá fazendo muito sucesso, liderando aí todas as bilheterias. Teve aquela polêmica que o Fefito trouxe aqui, que o pessoal tava vaiando o beijo gay do Fred Mercury. Meu Deus, o Fred Mercury é gay. Acredita que teve alguém da audiência que me escreveu dizendo minha mãe descobriu que o Fred Mercury era gay no filme. Eu, não Mas sabe o acredito. que é isso? Ó, eu quero acreditar que isso aí é aquele sujeito que não tira a coisa ruim da coisa. Mas eu quero acreditar que esse é o cara que entra meio desavisado nisso. Vamos ver um filme. Vamos passar uma hora aqui. Vamos entrar num filme. Isso aqui de música. Deve ser bom. Vamos entrar lá. E aí se depara com o beijinho. Eu acho que aqui da bancada foi o único que assistiu já, né? É muito bom, né, eu Caio? recomendo. Não vai ofender sensibilidades, não. Eu perdi a estreia, acabou enrolando, não fui, mas vou ver, não passa desse fim de semana. E a Mary Austin, que foi parceira do Fred Mercury, namorou ele por 6 anos, né? Tá sendo aí notícia em todos os veículos internacionais, todo mundo querendo entrevistar ela que recebeu parte da herança também do Fred Mercury, e ela que é interpretada pela Lucy Borton no filme, viu, Ed? Aí, Vini, parabéns, meu querido. Porra! Maratona, hein? Vamos ficar por aqui? Tem mais uma aqui antes da gente encerrar o programa, viu, Qual é Edgar? que é? Porque eu falei que aquele caso Daniel, a cada hora surge algo mais Mas é que mudou alguma horripilante. coisa durante o programa. Mudou bastante. A Rede Massa, afiliada do SBT lá no Paraná, que é até do Ratinho, né? Ratinho, acabou de dar com exclusividade, Edgar, que o Daniel foi convidado para fazer sexo com a esposa pelo Edson. Então o Edson teria convidado o Daniel para fazer sexo com a esposa e depois teria se arrependido quando viu os dois na cama. Putz, cara. Essa notícia chegou agora da Rede Massa News lá do Paraná. Vamos lá, quero saber, ganhadores aí, quem leva hoje a nossa prenda, Vini? Ó, nós entramos nos TTs, né? Então eu vou entrar aqui em contato. Como tem muita gente participando, ainda vou fazer uma seleção aqui. Eu entro em contato com você pelo Twitter. Falado, Vini. Então é isso. A gente fica por aqui. Acabou por hoje, gente. Amanhã às 10 estaremos de volta na programação da Jovem Pan. Tchau, galera. Tchau. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Valeu! Valeu, Raulzão. Cadê ele? Quem mais? Olha lá. Eu recebi um tweet tão